E vamos começar mais um destino da nossa viagem. A gente tá fazendo uma coisa inédita aqui no canal dessa vez, que é alugar um carro. Geralmente a gente faz sempre metrô e ônibus, mas dessa vez a gente achou que ia ser muito mais cômodo a gente pegar um carro, até porque a gente precisa voltar para Northcam e depois, aí para otimizar o tempo da viagem. A gente tá aqui agora na Enterprise para pegar um carro mais barato que tinha sempre, porque isso aí essa economia a gente não larga de mão nunca. E é isso. Nosso próximo destino vai ser um lugar bem interessante. Eu tô muito ansiosa pra ver o que a gente vai descobrir por lá. Não pesquisei muito também. Vai ser surpresa. O total dela é de 2 horas e um pouquinho, 2 horas e meia, né? Mais ou menos. A gente já tá na estrada há algum tempo. A gente parou pra tomar um café da manhã no Dunkin' Donuts, né? Uma coisa bem Estados Unidos mesmo. A gente pegou um snackzinho, uma refeição de $5 e um sanduíche, um café preto e seguimos aqui na estrada rumo ao nosso destino, que a gente já pode falar qual é, né? Rumo a Salem, a cidade das bruxas. A gente tem outras amigas em um outro carro, né? Que a gente tá com 2 carros dessa vez. Elas fizeram uma pesquisa, fizeram um roteirinho bem legal pra gente. A gente vai em alguns museus, vai conhecer a cidade, que é aquela famosa cidade que a gente já ouviu falar várias vezes em livros de história. Então eu tô com expectativa lá em cima, eu quero muito ver como que é a arquitetura, como que é a construção do lugar, como é a energia desse lugar também. Eu sei que ela é uma cidade bem tematizada, de certa forma, às bruxas. Então a gente deve ver bastante disso por lá. De Salem, que é uma cidade mundialmente famosa pelos julgamentos das bruxas do ano de 1692. Esse julgamento ele levou à morte de mais de 200 pessoas aqui nessa cidade, acusadas de bruxaria, porque aparentemente muitas meninas começaram a ter crises convulsivas de uma hora para outra e simplesmente a religião resolveu atribuir isso à bruxaria. Então essa cidade ela é um símbolo do fanatismo religioso e das consequências que isso pode levar. E, como eu falei, é muito famosa, mas hoje em dia, né, a história já é outra e ela ainda assim sobrevive dessa estética mística e do turismo que isso atrai. Então chegamos aqui, a gente tá nessa rua muito fofa, a gente falou que parece um pouco de New Orleans, né? A gente não foi lá ainda, mas pelo pouco que a gente sabe, a vibe é muito parecida. E aí a gente chegou aqui também nessa rua e tem várias esculturas de gelo muito bonitinhas por aqui. É um bigodinho, parece. Não são 2 pombinhos, não? 2 passarinhos se beijando? Talvez, mas parece aquele bigodinho que ficou famoso uma época da Keep Calm. É. A gente vai encontrar com as meninas agora. A gente vai ainda em um museu hoje, vai em algumas lojinhas, almoçar, enfim. Vamos ver essa estética mística aqui de Salem. E aqui, galera, é muito interessante você ver, porque tudo da cidade é relacionado a bruxaria, coisas místicas ou algo do tipo. Então a gente tá aqui nessa ruazinha que eu não sei o nome, inclusive. A gente vai dar uma pesquisada aqui. Mas tudo na rua é relacionado a bruxas. Ó, aí tem aqui, essa loja é um museu da história das bruxas. Aí aqui atrás você vê, tem uma casa de magia e tal, uma coisa do macaco ali. Um gift shop. Uma cafeteriazinha comprar um café e até lá dentro mesmo tinha coisas relacionadas, tipo o quadro com as receitas, tinha o desejo de uma bruxa. Então eles realmente abraçam muito essa questão da misticidade daqui, né? Gente, cada coisa que a gente encontra aqui eu vou te contar, viu? Galera, nós viemos agora nessa loja aqui, The Magic Parlor. E muito legal, diga aí o que você acha. Diferente, né? Ela tem muita coisa relacionada à magia. Eu sei que no ramo da bruxaria tem algumas religiões, né? Não conheço muito a respeito, mas aqui dentro tem como se fosse os instrumentos para você praticar essa magia. Aí tinha até uma sala de tarô. E aí tem muita coisa também de fantasia, tem muita máscara. Aqui na fachada dá pra vocês verem muitos acessórios, tem jogos também. Tem aquele corpo falso ali em cima. Muito engraçada essa loja, bem diferente. Gente, olha isso, você entra nas lojas e absolutamente tudo é
remete a algum tipo de crença, algum tipo de feitiçaria, não sei, muito legal. Nocturne. É uma loja muito interessante. Por dentro ela é toda tematizada, sabe? A montagem dela tem uma cenografia muito legal de se ver. Com velas, uma iluminação mais escura, uma música mais mística, uma coisa mais... Realmente, como a gente vem falando aqui, com uma ideia muito mais voltada à bruxaria também. E também tinha muitas cartas de tarô, tinha muitos livros sobre bruxaria, muitos livros sobre a história também. Então você consegue ali emergir um pouco mais na cidade, ao mesmo tempo que você está comprando. E vende até maquiagem, batom de poção do amor, perfume, essas coisas. Então muito interessante, foi uma loja bem legal que a gente visitou aqui. Eu gostei bastante. A gente está aqui agora na frente da The Witch House, que é a casa que morava o chamado Jonathan Corvin. Ele foi um dos juízes responsáveis pelo julgamento que aconteceu aqui em Salem, o julgamento das bruxas. E hoje essa é a única casa que é diretamente ligada ao julgamento, aí tudo que aconteceu, que ainda existe aqui em Salem. Então ela é um símbolo, ela tem um tour guiado, $12 que você paga para fazer esse tour, mas a gente optou por não fazer ele hoje. Mas é uma visita interessante se você quer conhecer um pouco mais da história e ficar um pouco mais por dentro dos detalhes, né? E aí a gente estava lendo mais um pouco também, a gente viu que, eu não sabia disso, não tinha visto sobre isso, que em 1900 o governo se desculpou oficialmente a respeito das coisas que aconteceram por aqui e confessaram que era um erro, que foi um erro que aconteceu, porque aparentemente em torno de... Na mesma época, eles começaram a acusar pessoas muito importantes de bruxaria também. Então isso tomou proporções muito grandes, até o tribunal ser dissolvido. E aí, alguns anos depois, eles vieram a público confessar que foi de fato um erro. E aí, só nos anos 2000, foi que as acusadas foram de fato inocentadas. Então, mais de 400 anos depois, para que toda a história ela voltasse aos fatos, né? Porque era só especulação, teoria e fanatismo religioso. E enfim, aqui é a única casa que existe hoje que relembra esses tempos. Pra vir. A gente queria vir em um só museu, porque eles são pagos, e a gente queria fazer só uma dessas atrações e andar mais pela cidade. O que a gente escolheu pra fazer foi o Salem Witch Museum, que tem assim, a fachada dele é super, parece uma catedral, parece uma construção antiga. Aí a gente vem e a gente tem primeiro uma apresentação, tem lá os bonequinhos, acho que a gente conseguiu pegar algumas cenas pra colocar pra vocês. Tem os bonequinhos, e aí vai contando a história dos julgamentos, e a gente sai, e aí passa por uma linha do tempo, como foi que se desenvolveu as imagens das bruxas, né? Desde aquele tempo até os dias de hoje. E assim, foi $19 o custo desse ingresso, e eu não acho que é condizente. Eu achei super entediante a apresentação. Óbvio que é sempre bom você saber mais sobre a história do lugar, você saber sobre a história no geral, mas eu não colocaria como recomendação. Sinceramente, eu acho que é um passeio meio xoxo, os bonecos poderiam se movimentar, não sei se é uma coisa mais interativa, mas no fim das contas,
foi muito rápido. E, sabe, não gostei muito, não. Você achou o quê? É, Pois é. Agora pergunta pra elas o que elas dá acharam. uma opinião diferente aí que elas gostaram. Tá, olha, o que eu achei? Eu achei legal, eu achei que a proposta é muito boa, só que dá pra perceber que é uma atração, né, um museu antigo. Então você vê que os bonecos, eles ficam parados e fica uma voz falando de fundo, então aquilo pode ser entediante, realmente. É cansativo. Se tivesse mais movimento, se fosse mais interativo, eu acho que seria legal. Então eles precisam dar uma reformada nisso aí. Só que eu achei que valeu a pena os $19, porque todos os outros museus que a gente viu aqui era na faixa de 30, 35. Então esse sendo, tipo assim, mais barato comparado aos outros, eu achei que valeu a pena. E foi uma forma de conhecer a história da cidade. Então eu gostei. Ele narrou a história do Google que eu vi. Eu achei ótimo. Eu Gostou? achei brega. Eu achei que entregou. A Laís gosta dessas coisas. Eu achei que entregou uma clássicas. breguice muito legal, de tipo assim, nos Estados Unidos, assim, muito Sim. antigo. É. Pra quem Aquela assiste atração da Gilmore Disney. Girls. Isso é Sabe Small que você World fica- pra mim. Não, É. tem uma que é... Não, mas e quem assiste Gilmore Girls pegou a ref ali e foi muito divertido. Eu tava rachando os bicos, gente. É muito engraçado. Achando o bico na história da bruxa? Ué, filha, já passou. As pessoas sendo mortas O inocentemente. cara falando, aí a menina morreu. Mas todo aqui, sabe o que é, na verdade? O Carrossel do Progresso. Essa é a atração que eu queria Então, falar. é por isso que eu Carrossel do rachei os Progresso, é bicos. isso. Porque tem uma sonoplastia, uma coisa muito assim de época que Tipo, hoje em dia é It's brega a e é Small muito legal. World e a Spaceship também. Spaceship. É bem específico. O bonequinho lá, você- é. São bonecos parados com um áudio de fundo. Só que os bonecos meninos, No os escuro e meninos, no quentinho. O clima perfeito pra você dormir. os bonecos meninos feios. queriam produção nível Disney. Não, eu achei que o boneco ia mexer, pelo menos. Não, é isso que eu ia gente, falar, é velho. uma É coisa legal, a muito história é muito interessante, só que você não consegue ficar acordado, então fazer o quê? Não venha com sono. Eu acho que ele cria muita expectativa. Cria muita expectativa no início, que a gente chega, tem aquela bolona vermelha no centro e você fica, pô, vai ser top. Então, eu tava esperando o boneco Quando mexer. começa, gente, são bonecos feios, bonecos que parecem antigos, tesos no lugar, sabe? Sei lá, eu acho que dava pra eles botarem um filme mesmo, gente. Bota uma tela com sonoplastia, com coisas Tem que diferentes. melhorar. Pô, e o pessoal ainda, tipo, tem lá o boneco parado, aí eles colocam uma voz fina, fingindo que é a voz do boneco que tá lá. Gente, achei. É brega. Mas tá brega.